Olá, galera! Tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso curso de atualidades para a gente continuar falando do Japão. Do Japão. É essa a ideia aí. Lembro que eu disse a vocês que o Japão passou por uma grande transformação. Essa transformação a gente chama de Era Meiji, né? Que é a Era das Luzes, a Era do Desenvolvimento do Progresso. Isso levou o Japão à sua revolução industrial, uma ocidentalização muito grande, mas também levou o Japão a se aliar aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. E isso acabou trazendo para o país algumas consequências, né? Além de ganhar algumas vantagens no Tratado de Versalhes, as Ilhas Kurilas, o Porto Arthur, as Ilhas Sakhalina, abriu um caminho de crescimento, né, do militarismo, associado a um culto mítico do imperador, um nacionalismo exacerbado. E quando veio a crise econômica, olha só, a crise, culto mítico do líder, né? Avanço da extrema-direita. O que acabou acontecendo com o Japão? A gente até já tinha falado um pouco sobre isso. O Japão acabou se aproximando dos regimes totalitários de sua época, formando o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? Então, essa força avassaladora da extrema-direita, né, dos regimes totalitários, nazifascistas, acabou levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, a guerra tomou conta do planeta, conduziu o mundo a uma situação deplorável, milhões de mortos, campos de concentração. O que pouca gente estuda, cara, é exatamente o que aconteceu no Pacífico, né? A guerra dos Estados Unidos com o Japão. Existia uma preocupação muito grande do Japão com o excesso de presença norte-americana no Pacífico Sul. Ao mesmo tempo, os japoneses precisavam daquela região para estabelecer um controle sobre os fluxos de combustível vindos principalmente, né, das regiões da Oceania. E isso acabou levando o Japão, em 7 de dezembro de 1941, a atacar a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Uma coisa, sabe, assim, um poder de destruição. Os aviões chamados Zero, que eram aviões bombardeiros, né, bombardeiros do Japão, eles destroçaram a base de Pearl Harbor. Foram milhares de mortos, dezenas de navios atingidos, afundados, e aviões que nem conseguiram decolar, cara. Então você imagine, isso foi uma coisa, realmente uma força de destruição muito grande desse ataque de surpresa. Você sabe que tem muito essa história aí, né? Essas teorias conspiratórias. Ah, os americanos sabiam, não sabiam, os americanos precisavam entrar na guerra. Realmente, a essa altura, a entrada dos Estados Unidos na guerra vinha meio a calhar, né? Porque as forças nazifascistas tinham crescido muito e os investimentos americanos, como na Primeira Guerra Mundial, né, na Inglaterra, na França, o grande jogo geopolítico mundial era realmente uma coisa, um problema para os Estados Unidos. Então, os ataques de 7 de dezembro de 41 meio que vieram a calhar, né? E imagine, o presidente que tinha declarado antes sua neutralidade foi conclamar, né, o mundo, conclamar a nação americana a entrar numa guerra que os americanos entraram de forma dura e bastante incisiva. Agora veja que interessante. Enquanto as tropas de Hitler iam sofrendo, né, duros golpes lá no Ocidente, enquanto a muralha atlântica é rompida, né, e vem aí o dia D, e vem o avanço das tropas soviéticas pela frente oriental, e aos poucos os alemães vão ficando isolados e acuados até a morte de Hitler e a rendição dos alemães na Segunda Guerra Mundial. O que acaba acontecendo é que a guerra no Pacífico não parava, cara. A situação do Pacífico continuava muito tensa, cada metro quadrado era disputado entre americanos e japoneses como se fosse a própria vida e existência deles. Batalhas famosíssimas como a Batalha de Midway, a tomada de Iwo Jima e outros, né, episódios da Segunda Guerra Mundial aconteceram no Pacífico. Acho interessante isso, porque há muito interesse, uma concentração de interesse nas guerras na Europa, nos conflitos do Ocidente, mas por outro lado, os conflitos no Pacífico não são tão assim estudados, não são tão buscados.
existem alguns filmes bacanas, assim, né, que tratam sobre essas guerras no Pacífico, esse conflito entre americanos e japoneses. Esse é uma minissérie chamada The Pacific, que na verdade ela é uma consequência de uma outra série incrível do Spielberg, do Steven Spielberg, chamada Band of Brothers, né, que faz referência ao dia D, mas foi um sucesso tão grande que os produtores, ele e o Tom Hanks, resolveram dar continuidade e fizeram o The Pacific, né, o Pacífico. Eu amo, adoro, acho uma das minisséries mais incríveis que a gente tem, assim, todos duas, Band of Brothers e The Pacific. Outro são esses dois filmes do Clint Eastwood, outro gênio do cinema. Isso aqui é repertório, viu? Repertório sociocultural para você. Assista. Cinema é sempre maravilhoso. A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. São dois filmes que o Eastwood fez ao mesmo tempo. Um tratando sobre a visão americana da Batalha de Iwo Jima e outro da visão japonesa, sobre a ótica dos japoneses, né? Inclusive na versão americana, A Conquista da Honra, fala dessa famosa fotografia da tomada de Iwo Jima, muito legal. Que mais que a gente tem assim? Ah, e esse filme que eu adoro, anos 50, adoro filme antigo, não sei se vocês gostam, mas esse filme é incrível, cara. O filme que lançou, deu visibilidade ao Frank Sinatra, tem aquela cena famosa do beijo, né, do Burt Lancaster com a Deborah Kerr, né, sabe? É uma história, é a história de Pearl Harbor, do ataque de Pearl Harbor, só que ele se passa nos dias que antecedem a batalha. Não vou falar mais nada não, velho, é puro spoiler, né? Mas a guerra parecia que não acabava. E quando menos se esperava, no dia 6 de agosto de 1945, o mundo desperta para o apocalipse, cara. Para o caos, para o apocalipse. A bomba de Hiroshima e 3 dias depois a bomba de Nagasaki. Vamos ler esse texto aqui porque ele é bom demais. Cadê o óculos do professor? Achei aqui, o óculos do professor. Tchá! E tudo se revela. Como se sabe, a bomba atômica matou 100 mil pessoas na cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Naquele dia, depois de um clarão silencioso, uma torre de poeira e fragmentos de fissão se ergueu no céu da cidade, deixando cair gotas imensas do tamanho de bolas de gude da pavorosa mistura. Vocês já estudaram o que é fissão nuclear, né? Você acreditava que a única partícula indivisível era o átomo, depois o núcleo do átomo. Os caras provaram que era possível a partir de pesquisas, como, por exemplo, a teoria da relatividade restrita de Einstein, de que era possível romper o núcleo atômico, e teoricamente se chegou à conclusão de que isso despertava uma carga energética tão grande que isso gerava uma reação em cadeia, e aí isso, né, deslocamento violento de matéria, como é o nome disso? Explosão, que gera duas coisas, força violenta de arrasto, né, alteração da inércia e calor, cara. Milhares de graus centígrados. A bomba explodiu exatamente às 8h15. Há quem diga que foi premeditado para matar mais gente, que é a hora que os japoneses estavam na rua, né, indo para o trabalho, indo para a escola. Um clarão de fogo varreu a cidade, carbonizando o que encontrava pela frente. Tanto que existem, né, chamadas sombras da bomba, né, sombras nucleares, são manchas que ficaram nas paredes de pessoas que foram pulverizadas pela bomba. E outra coisa, né, galera, os americanos, na boa aí, escolheram uma cidade para bombardear, para testar, para usar sua bomba. Pô, numa guerra, as cidades estão com quem? Com mulheres, crianças, idosos, porque os soldados estão na frente de batalha, cara. Foi uma covardia que não tem precedente, né? Um clarão de fogo varreu a cidade, carbonizando o que encontrava pela frente. Aqueles que não morreram carbonizados ou em razão do deslocamento de ar, que levaram casas e prédios como se fossem de papelão, começaram a vagar pela cidade, alguns como se fossem mortos-vivos, muitos em estado horripilante, o rosto queimado, as órbitas vazias, as faces marcadas pelo líquido que escorrera das córneas, derretidas, cara. Talvez porque fossem soldados da defesa antiaérea e estivessem olhando para cima quando a bomba explodiu. Outros sobreviventes, metade da população de 200 mil habitantes, vagaram em busca de ajuda em hospitais que igualmente estavam destruídos.
queriam tratar suas queimaduras e fraturas. Muitos perderam não só os olhos, mas também os membros. Muitos corriam e a pele escorria, derretida pelo calor. Muitos se jogaram no rio, tentando fugir da onda de calor absurda e foram cozidos pelo rio em ebulição. Uma monstruosidade. 10 segundos de silêncio para eu fechar por hoje e volto ainda falando da bomba, tá? No nosso próximo encontro. Paz e luz para vocês, que a humanidade precisa demais.